Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente nos acompanham aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos para o nosso podcast semanal, com o Evangelho desse domingo, quinto domingo do tempo pascal, dia 28 de abril de 2024. O Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos tornei meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos refletir sobre o Evangelho que acabamos de ouvir. O Evangelho de hoje contém dois ensinamentos básicos: permanecer em Cristo e dar fruto. Aliás, permanecer em Cristo é condição indispensável para dar fruto. Porque somente em comunhão com Cristo nós temos a capacidade, a fortaleza para vencer o mal dentro e fora de nós. O verbo permanecer é o fio condutor do discurso de Jesus. Permanecer indica estabilidade, durabilidade, solidez. A comunhão com Cristo deve ser cada vez mais estável, duradoura, sólida. Jamais uma situação passageira, provisória. A comunhão com Cristo é semelhante a uma relação de amizade que a gente cultiva ao longo da vida e que ao longo do tempo vai se fortalecendo cada vez mais. Por isso mesmo, para descrever essa relação existencial, com seus discípulos, Jesus utiliza a metáfora da videira, o símbolo da videira. Se o ramo não está constantemente unido ao tronco, o que acontece com ele? Ele seca e morre. O mesmo acontece conosco, O mesmo acontece na vida cristã. É impossível viver para valer o Evangelho sem estabelecer uma relação estável com Jesus. Por isso é fundamental o versículo 5º do Evangelho de hoje, João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Se não estivermos em comunhão com Cristo, não faremos nada. E um detalhe da metáfora da videira: os cachos de uva não nascem do tronco, mas dos ramos. Porém, os ramos só produzem se ligados, unidos ao tronco, constantemente unidos ao tronco. O que isso significa? Significa claramente que Cristo quer agir através de nós, fazer o bem através de nós. O discípulo, ou melhor, o discipulado, é um caminho de transformação em Cristo. E aqui faz pensar aquela passagem de São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A comunhão é tão intensa, eu me lembro de um professor que eu tive em Teresiano de Roma, Federico Ruiz Salvador, grande professor. Ele dizia o seguinte: a comunhão com Deus é posse jamais possuída a suficiência, vai sempre se intensificando ao longo do tempo, cada vez mais. Não podemos ser bons cristãos se não permanecermos em comunhão íntima, intensa com Jesus. Tende em vós, como diz São Paulo, os mesmos sentimentos de Cristo. Mas também Jesus precisa de nós. Parece ousado dizer isso, e quem fala é o Papa Francisco. Parece ousado dizer isso, Jesus também precisa de nós. Mas precisa de nosso testemunho. O fruto que, como ramos, devemos dar é o testemunho de nossa vida cristã. Depois de Jesus ter retornado ao Pai, é tarefa nossa continuar a anunciar o Evangelho com palavras e obras, com palavras e testemunho de vida. E aí o detalhe, não se fala os frutos, mas está no singular, o fruto. Que fruto é esse?
é a caridade, é o amor. Unidos a Cristo, podemos fazer o bem ao próximo, fazer o bem à sociedade, à igreja. A partir do fruto, reconhecemos a árvore. Uma vida verdadeiramente cristã, de união, de comunhão com Cristo, dá testemunho de Cristo. Não tenha dúvida disso. Traz a presença de Cristo. A comunhão com Cristo é intensificada pela escuta da palavra. É aí que a gente vai crescendo na comunhão, na amizade com Ele. Também quando recebemos o sacramento, de modo especial, quando recebemos a Santíssima Eucaristia. A palavra de Deus nos limpa, nos transforma por dentro, realiza uma verdadeira poda, vai nos limpando. Por sua vez, a Eucaristia nos transforma gradativamente em Cristo. Passamos a assimilar muitas coisas de Cristo ao recebermos a Sagrada Eucaristia. Tanto que se fala comunhão. Você cresce na amizade com Cristo. E termino citando a oração pós-comunhão. Eu gosto muito de prestar atenção nas orações da missa. A pós-comunhão do 27º domingo do tempo comum. Diz assim: possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado. Olha o detalhe, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Transformados naquele que agora recebemos, que é o próprio Cristo. Que o Evangelho de hoje seja para nós um incentivo para crescermos cada vez mais na comunhão com Cristo. A todos um feliz domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.